Debater a reforma trabalhista. Esse foi o objetivo do seminário Agro em Questão, promovido pela CNA e pelo Conselho das Entidades do Agro. O evento reuniu especialistas, parlamentares e representantes do setor. E quem participou do talk show Por que uma reforma trabalhista? Foram o professor da Faculdade de Economia da Universidade de São Paulo, Hélio Zilberstein, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Ives Gandra Martins Filho, e o presidente do Instituto CNA, Roberto Brandt. A primeira parte desse importante debate você vai ver agora. E entramos, então, na fase do debate, né, a respeito do qual nós contamos com a colaboração da plateia para fazer perguntas a respeito dos assuntos aqui apresentados na tribuna. Primeiro debatedor, por favor. Noel Loureiro, da Federação da Agricultura de Alagoas. Eu dirigiria a pergunta ao Dr. Ives e ao professor Zilberstein. Ao lado do problema do dano moral, não seriam os grandes prazos de prescrição de direitos trabalhistas um forte fermento para os conflitos? Eu não sou advogado, eu sou economista, mas voltando às ideias que eu abordei na minha apresentação, por que a gente precisa de prescrição? Porque a gente não resolveu lá. Então, se a gente conseguir começar a resolver quando a coisa surge, não vai se falar em prescrição. Se a rescisão rescindir, não vai haver prescrição. Só tem sentido falar em prescrição porque a gente não resolve quando a coisa acontece. Próxima pergunta. Só para colocar, eu sou membro titular da Comissão Especial da Reforma Trabalhista, né? É só uma observação aqui, não foi falado em trabalho temporário, né? Que a terceirização aprovou 6 meses e com mais 3 meses. E nós lá estamos prorrogando de 90 para 120 dias, com a oportunidade de mais 120 dias. Então, eu queria só ver a opinião dos painelistas. E, na prática, eu queria só deixar uma reflexão, o que está acontecendo. Vou dar um exemplo. Você visita lá um pequeno empresário, por exemplo, que tem 2 caminhões. 2 caminhões. Eu tenho dados concretos. Ele teve um motorista que 9 meses, trabalhou 9 meses na empresa e 1 mês de experiência que não foi assinada a carteira. Aí fizeram o acerto, o sindicato patronal, o sindicato que representa os trabalhadores, os motoristas, tudo que é assinado. E depois o advogado trabalhista vai na casa desse, desculpa aqui, algum advogado trabalhista, ele vai na casa desse motorista e mostra o catatal todo. Hoje a ação está em R$600 mil. Trabalhou 9 meses. Isso é um exemplo concreto. Quanto vale o caminhão? Ele tem que vender, acabar com a empresa, os 2 caminhões não valem 600 mil. Não paga. Então, eu queria só dar um exemplo, assim, eu podia dar muitos exemplos, né? Nós precisamos mais segurança jurídica, e eu acho que a rescisão tem que valer. A nossa grande preocupação lá, como valer o acordo, quer dizer, foi feito o acerto, teria que valer, senão não tem sentido nós fazer a reforma trabalhista. Obrigado. A sua pergunta é dirigida a quem, por favor? O trabalho temporário, eu acho que a qualquer, até pode ser para o doutor Ives. Eu, quando falava com o ministro do Trabalho, elogiei muito a proposta de reforma, também no que diz respeito ao trabalho por tempo parcial e no caso de trabalho temporário. Porque se nós aumentarmos o prazo desse trabalho temporário, o que nós conseguimos? Pelo menos durante um tempo, gerar mais emprego. A pessoa fica com um tempo maior empregado. Depois vai conseguir, eventualmente, ser alocado aqui ou ali. Eu gostei muito do que o professor Hélio falou, no que acontece na Europa. A flexibilização que está sendo levada a cabo na Europa é exatamente permitir que a flexibilidade na dispensa faça com que você, hoje está aqui, amanhã você está lá. Agora, o pior é você ter tanto receio do empregador contratar um novo, que ele prefere ficar com aquele grupo pequeno.
Então, eu acho que foi positivo. Eu só gostaria de, para lembrar um pouquinho dos problemas desses exageros, eu acho que o grande problema todo desse de terceirização está sendo discutido. Se o Tribunal Superior do Trabalho, na hora de considerar atividade fim e atividade meio, distinguisse efetivamente o que é atividade fim e atividade meio, não precisaríamos de reforma nem de novo marco regulatório. O que está sendo levado para um marco regulatório é exatamente porque a Justiça do Trabalho está considerando tudo atividade fim. Call center é o exemplo mais típico. Call center é atividade meio de todos os ramos comerciais. Então, você tem call center em hospital, em companhia aérea, em banco, em companhia telefônica. Só que qual que é a jurisprudência? Bom, usa telefone? Então, é atividade fim de telefônica. Oferece serviço? Então, é atividade fim de banco. Ora, qualquer call center só faz duas coisas. Ou atender reclamação, ou então tentar vender produto. Isso é comum a qualquer call center. Como é que você vai dizer que isso aí é atividade fim de banco ou de telefônica? Então, eu sou vencido, e hoje estou convencido que exatamente esse exagero está levando aquilo que, para mim, é uma distinção que deveria ser mantida, atividade fim e atividade meio, uma poder ser terceirizada e a outra não. Eu não concebo dois trabalhadores trabalhando ombro a ombro na mesma atividade, um ganhando X, outro X menos Y, e um com uniforme, outro com outro, permanentemente. Então, a ideia é especialização. Agora, se você diz que tudo, até aquilo que é especialização, é atividade fim, você chegou num exagero que obriga a dizer ou o legislador, o Supremo Tribunal Federal, olha, então vale tudo, porque a lei nunca distinguiu atividade fim e atividade meio, foi uma distinção jurisprudencial. Posso dizer... O professor Hélio quer fazer um acréscimo? Rapidamente. A questão do trabalho temporário. A sensação que eu tenho, e é bom que a gente esteja aqui nesse ambiente na CNA, é que essa ampliação do prazo do trabalho temporário provavelmente atende uma demanda do setor da agricultura, porque ela é feita, inclusive dizendo que o trabalhador sazonal passará a ser considerado temporário, não é? Eu queria fazer só uma observação. O que vai mudar quando um fazendeiro empregar o safrista como temporário? Ele provavelmente vai economizar algumas das verbas rescisórias. Não é? Qual vai ser a resposta do mercado? Se a gente fala tanto em mercado, o mercado existe e ele responde às mudanças. Hoje, o safrista, quando é contratado, na cabeça dele, qual que é a renda que ele vai receber naquela safra? Aquele salário mensal mais as verbas rescisórias. Se essas verbas rescisórias forem diminuídas, o que vai acontecer com o salário? Vai aumentar. O que eu quero dizer, eu não estou dizendo que isso é certo ou errado. Provavelmente é certo porque vai reduzir a burocracia, vai facilitar. Também não sei, porque precisa ser também por meio de uma agência a contratação. O que eu quero dizer é que, se isso é feito com a esperança de reduzir os custos trabalhistas, talvez isso não ocorra. Tá? Talvez isso não ocorra. Sobre reclamações trabalhistas. Outro dia, no meu exército de escraviários, apareceu um estagiário que tinha trabalhado num grande banco. E como ele queria estudar para fazer o concurso, para o exame de pós-graduação, de ingresso na pós-graduação, que é um exame duríssimo e é nacional, ele saiu daquele estágio, que exigia muito dele, e veio para um estágio lá na FIP, que é menos tempo, é uma coisa mais amigável. E ele me disse que ele recebeu 3 telefonemas de 3 sociedades de advogados sugerindo para ele fazer uma reclamação trabalhista.
E ele dizia, não, mas eu recebi tudo, está tudo certo, eu não tenho nada a reclamar. Não, vamos lá, você reclama, alguma coisa você consegue. A gente sabe que isso é uma indústria. Acho que isso tem que ser dito com todas as letras. Isso é uma indústria que surgiu por causa da negação do conflito. A gente não resolve lá, na hora que acontece, e aí tem prescrição, tem essas coisas todas, né? E o ministro falou, agora há pouco, eu ia fazer mais um comentário. Do call center e da terceirização de atividade fim, atividade só meio. mais um comentário. Em nenhum lugar do mundo se faz distinção entre fim e meio. Em nenhum lugar do mundo. Nós acabamos de fazer um estudo para todas as confederações do Brasil, as confederações patronais, e a gente pesquisou países no mundo inteiro. Não existe essa distinção. A única exceção é a Espanha, que faz essa distinção, mas para efeito de benefícios previdenciários. É o único caso. Então, essa coisa não faz o menor sentido, atividade fim, atividade meio, principalmente no mundo da cadeia produtiva. O que é meio, o que é fim numa cadeia produtiva? Não faz o menor sentido. Isso tem que ser abolido, né? Não existe isso. Muito bem, a próxima pergunta, por favor. Alô, muito bom dia a todos. Meu nome é Arnaldo Botrel Reis, eu sou presidente do Sindicato dos Produtores Rurais lá de Varginha, sul de Minas, também da uma associação e pequeno produtor rural e cafeicultor. Ministro Ives, na sua fala, nós podemos observar bem claro, notório, público, o seu posicionamento, criticando, entre aspas, até as questões, as decisões arbitrárias de magistrados do trabalho na primeira e, eu diria, também até na segunda instância. E com relação a esses exageros, e aí eu pego o gancho da indústria, que se virou, pelo menos, e eu dito aqui pelo meu estado, que é Minas Gerais, e também pela minha região do sul de Minas, que como que a gente vai fazer e vai conviver com os exageros. Por exemplo, o pequeno produtor rural, sindicalizado, no sindicato ao qual eu presido, tem 3 funcionários. Na propriedade dele, ele mora lá. Um desses 3 funcionários é o funcionário que ele tem lá a sua confiança, que ele entrega a chave do galinheiro, ou a chave da casinha de ração, ou mesmo até, nos últimos tempos, entrega até a chave da propriedade mesmo, porque nós não temos nem segurança mais. E aí, contratou uma turma para fazer uma colheita de café e, infelizmente, teve um problema jurídico com relação a isso. E aí ele foi para se defender, conforme convocado pela Justiça Local da minha cidade. E, chegando lá, quem que ele levou? Levou o administrador para ser o seu depoente, para ser o seu testemunho, e aí foi inválido, o seu testemunho não pôde ser ouvido. Então, coisas como essa, como esses exageros, e assim também, depósito recursal, os valores que são feitos, porque, como diz aqui a causa do companheiro, existem uns cálculos feitos por alguns profissionais, com muito respeito, que estratosféricos, e aí depois, na hora de se aplicar o depósito recursal, os juízes dão aquele tamanho daquele depósito recursal e o empregador, muitas vezes, nem tem condição de fazer. E ainda, por fim, se não seria possível, por exemplo, a sua fala, o senhor transmitir isso para esses magistrados, principalmente lá do nosso município, e também para os desembargadores, porque causa na nossa região que foi perdida em primeira instância, em segunda instância já era, nunca mais reverte. Então, eu gostaria só de fazer essa colocação. Muito obrigado. Eu teria a dizer que, na verdade, eu estou fazendo autocrítica. Como membro do Poder Judiciário, nós também temos que reconhecer se estamos exagerando ou não, se estamos acertando ou errando. Se a nossa obrigação é harmonizar as relações de trabalho, se eu vejo que elas estão cada vez mais esgarçadas, cada vez mais atritadas, se o conflito vai aumentando, se chega um momento que as empresas não conseguem mais gerar emprego, os trabalhadores não conseguem mais obter emprego ou se manter nesse emprego, então eu tenho que fazer um exame se nós estamos exagerando ou não. Uma das coisas que mais me impressionou
na fala tanto do Roberto Brandt quanto do professor Hélio, foi o fato de que talvez a reforma não fosse necessária, porque muitas das coisas que nós estamos vendo aqui hoje na reforma está na Constituição. Quer dizer, a questão de dizer que, no caso da negociação coletiva, é possível flexibilizar salário e jornada, está na Constituição. E, mesmo assim, nós, Justiça do Trabalho, anulamos trocentas cláusulas que estão flexibilizando salário e jornada. E precisa o Supremo vir e dizer assim, olha, não pode, está na Constituição, tem que respeitar a vontade. Eu acho que o projeto, e aí concordo com o professor Hélio, acho que o projeto que trata dessa matéria, o 4962, do deputado Júlio Lopes, seria a melhor solução do que dizer se pode flexibilizar 13 matérias. Não, é dizer o contrário. Não se pode flexibilizar a matéria de medicina e segurança do trabalho, direito de terceiros, matéria processual. Agora, tudo que tenha relação a salário e jornada, é possível de reduzir salário e jornada. Houve a MP 740 no governo Dilma. O governo atual fez a mesma coisa. Portanto, exageros. Quando o juiz do trabalho não encontra o ponto de equilíbrio e ele acha que tem que haver um protecionismo maior, esquecendo o princípio da subsidiariedade, que onde o sindicato e a empresa se compuseram, não cabe ao Estado se substituir. O professor Roberto falava da humildade. Olha, nós temos que ser, quer como legisladores, né, os deputados, quer como juízes, nós temos que ter a humildade de reconhecer que os agentes de cada um dos segmentos, de cada um dos setores, conhecem melhor a realidade do que nós mesmos. Eu não sei, muitas vezes, recebi recentemente um livro de dicionário de termos portuários. Eu não conheço perfeitamente as relações portuárias. Agora, eu vou chegar e anular um acordo que está muito bem feito por as partes e dizer, eu anulo aquilo que é desfavorável ao trabalhador, mas tudo que é vantagem compensatória que o empregador deu, eu mantenho. Aí o empregador diz assim, eu não faço mais negociação nenhuma, que é o que está acontecendo no Brasil hoje. Muito obrigado, ministro. Próxima pergunta. Eu queria fazer uma pergunta para o ministro Ives. Falando agora, esses dias, com o juiz do trabalho, ele me dizia que a nossa lei, se for feita assim, ela vai judicializar tudo pelo fato de você não definir o que é atividade meio, o que é atividade fim. E dizia mais que, nessa questão do acordado acima do legislado, se você não tiver, acabar com a unicidade dos sindicatos, e também fala na contribuição compulsória, nós não vamos ter condições de fazer os acordos e trabalhar nesse processo, porque a judicialização vai ser muito maior do que tem hoje. Então, eu ouvi o senhor falando aqui, eu gostaria que o senhor nos desse a sua posição nessas duas questões. E dizer também que temos aqui o Nilson Leitão, que é o nosso presidente da FPA, que tem o projeto 6442, que o deputado Silas já comentou aqui. E eu gostaria que o senhor comentasse alguma coisa sobre a questão trabalhista no meio rural, que é o tema aqui do nosso João Martins e da CNA, para que a gente possa trabalhar. O projeto do Nilson Leitão é sobre a questão da legislação trabalhista rural, específico, né, que é um projeto que veio depois. Mas eu acho que nós temos que aproveitar essa reforma trabalhista para encaixar alguma coisa nessa diferença, né, do trabalho rural com o urbano, onde você não tem condições de levar as mesmas condições de uma fábrica para dentro de uma lavoura. E aí, os nossos agricultores são penalizados, inclusive colocados, né, na lista negra aí da questão do trabalho escravo. Né? Tenho visto o pessoal lá em Santa Catarina, os ervateiro, os colhedores de batata, maçã, etc., porque
não tem aquela condição do trabalhador urbano, e aí ele é enquadrado pelo fiscal. E também, além do projeto da medida provisória 765, que aqui falou o Silas Brasileiro, e agora o ministro não está aqui, né? Mas o Ronaldo Nogueira, em cima desse já tem a portaria 590. Nós nem votamos a medida provisória ainda, e já tem a portaria regulando a questão do prêmio para os fiscais que fizerem a fiscalização. Eles vão ter um bônus para receber pela fiscalização, pela multa feita. Que eu acho que aqui, como foi falado pelo professor Hélio, que realmente, e pelo doutor Ives, que a função do Ministério do Trabalho é harmonizar, né, a ação, a relação entre empregado e empregador. Aqui, ele está realmente trabalhando, vamos dizer assim, em causa própria e aumentando o conflito. Gostaria que o senhor colocasse. Obrigado. Eu só pediria, foram tantas as perguntas, eu esqueci a primeira. A primeira foi o Valdir Colar. Não. Qual que era a primeira pergunta? A primeira é a questão do conceito de atividade fim e meio. Sim, então, o que eu ainda defendo que é apesar do que falou o professor Hélio, eu ainda acho que é importante essa distinção. Mas, ao mesmo tempo, reconheço que hoje, quando você consegue tratar tudo como se fosse atividade fim, quer dizer, hoje há uma corrente na Justiça do Trabalho que tenta voltar um fenômeno que é econômico, irreversível, que é a terceirização, voltar à empresa horizontal, à empresa vertical, tudo na mesma empresa. Então, chega uma hora que é preciso mesmo partir para um marco regulatório, diferente da súmula 331. Agora, se realmente esse projeto que passou, na hora que for sancionado, o presidente da República vetar um ou outro dispositivo, mas a Justiça do Trabalho continuar interpretando da mesma forma, aí a única solução não é a judicialização, já está judicializado. É o tema 725, tema 739 de repercussão geral no Supremo. O Supremo vai ter que dizer, é ou não viável essa distinção entre atividade fim e atividade de meio, dizendo que uma pode e outra não pode. E vejam que interessante, o tema 725 ele foi levantado pelo ministro Luiz Fux. E com base no quê? Uma das coisas que mais nos espantou no Tribunal Superior do Trabalho, para a gente perceber que nós exageramos demais. Para você acolher um recurso de revista, um recurso extraordinário, em tese, com base em violação do princípio da legalidade, que é o artigo 5º, inciso 2 da Constituição, significa... Nós sempre consideramos que recurso extraordinário só pode ser por violação literal e direta da Constituição. O artigo 5º, inciso 2, ele é muito genérico, né? Se deve respeitar o princípio da legalidade, não se pode fazer nada. E o que acontece? Nesse caso, se entendeu que estava sendo violado, em tese, o princípio da legalidade, porque nunca se proibiu, como lembrou o professor Hélio, nunca se proibiu no mundo terceirização de atividade fim. E aqui no Brasil se distingue. Então, eu tenho a impressão que, se a Justiça do Trabalho insistir nessa interpretação, vai acabar o Supremo resolvendo a questão. Qual que era a outra? Que eu não... Então, outra coisa que me parece uma falácia é aquilo que eu estou ouvindo assim reiteradamente. Não é possível fazer a reforma trabalhista com relação à negociação coletiva se antes não se fizer uma reforma sindical. Então, é aquele negócio. Você joga, impede a reforma trabalhista, colocando como condição a reforma sindical, e nós sabemos, a reforma sindical é tão difícil ou mais difícil do que uma reforma política ou uma reforma tributária.
Por quê? Porque os mesmos líderes sindicais, os mesmos sindicatos que hoje vêm dizer assim, olha, é realmente bom acabar com a unicidade, partimos para o pluralismo, é bom, de certa forma, nós acabarmos com a contribuição sindical. Na prática, todas as tentativas de reforma sindical até hoje, intentadas, não tiveram sucesso. Portanto, eu acho que é melhor, então, começar pela reforma trabalhista, permitir a negociação coletiva ampla e prestigiar a negociação coletiva com vantagens compensatórias no caso de flexibilização. E aí sim, se em algum setor os sindicatos não estão se havendo bem, vamos partir para uma reforma sindical. Mas condicionar a reforma trabalhista à reforma sindical é não fazer nenhuma reforma. E a última, pelo menos eu lembro que ficou na cabeça, que é a questão do trabalho escravo, o grande problema... E o trabalho no campo. O grande problema é que nós esquecemos que o Brasil é enorme, as condições de trabalho são muito diferentes. Eu não posso comparar uma fazenda em São Paulo com uma fazenda no Pará. O que acaba acontecendo? O tipo penal do artigo 159 do Código Penal é um tipo que põe quatro atitudes como passíveis de ser considerado trabalho escravo. Não só, para mim, o trabalho escravo típico é o trabalho involuntário. Estou preso, não posso sair, ou por dívida, ou por alguma coisa. Agora, dizer que condições degradantes, jornada excessiva, eu estou com jornada excessiva, então eu também estou em trabalho escravo. Estou tendo que trabalhar fim de semana, trabalhar até tarde da noite. E você dizer que isso, por si só, permite que uma empresa seja colocada numa lista de empregadores, uma lista suja, quando eu dei a liminar para segurar a lista até que ela fosse reestudada pelo Ministério do Trabalho, nós estamos tisnando a imagem de uma série de pessoas físicas e jurídicas antes que ela tenha direito de se defender. Por quê? Porque foi colocado numa primeira fiscalização que estaria, em princípio, em condições degradantes. E quando nós vamos ver, aquilo que acontece no Pará, um trabalhador diz assim, as condições da minha casa são muito piores do que o meu trabalho, está ótimo aqui. Agora, você quer um padrão de primeiro mundo para todo o Brasil, atualmente, no mundo rural, é impossível. E aí, realmente, nós vamos exagerando na dose, fazer com que a reação contrária também seja como as leis de Newton, de sentido oposto e igual intensidade.